positivamente. Isso porque o estado teve a maior taxa de vendas online do país. Quem traz mais detalhes para a gente agora é o repórter Guilherme Bernardi. Este ano, o cenário econômico não foi nada favorável, mas não impediu que o comércio virtual crescesse. O setor de vendas online vem crescendo no Brasil desde 2017 e após 3 anos e com uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, as pessoas usaram mais a internet para realizar suas compras. A pandemia, o isolamento social fizeram com que o crescimento digital acontecesse de uma forma natural e muito mais rápida. Com medo de ir às ruas, as pessoas aderiram à facilidade e aos benefícios de receber suas compras na porta de casa. Santa Catarina foi o estado com maior taxa de conversão de vendas online, 1,7%, segundo o relatório e-commerce Radar, feito pela Atlas. Foi um ano de aprendizado, né, de evolução realmente do comércio, de aprender novas tecnologias, de conhecer novas ferramentas. O alto índice de conversão nas vendas online em Santa Catarina ocorre por existir alguns fatores favoráveis. Um dos principais se deve pelo fato que boa parcela da população catarinense apresenta conexão com a internet. O percentual de lares com acesso à internet no estado é de 83,6%, ou seja, praticamente 4 em cada 5 casas estão conectadas. Outro é que, com uma forte presença em tecnologia, Santa Catarina é um dos estados que mais oferecem benefícios para empresas de e-commerce. Criamos um aplicativo onde o cliente faz toda a gestão do seu crédito e também o pagamento de sua prestação direto de sua casa. Ampliamos o nosso quadro tanto na logística quanto em loja física, para garantir uma agilidade no processo de venda. Segundo a economista, atualmente a cada 10 brasileiros, 6 já realizam suas compras de forma online. Pesquisas contratadas pela Google apontam aí um crescimento de mais de 12 pontos percentuais. Isso representa mais de 84 bilhões de faturamento. Empresas tiveram que reforçar seus estoques para atender às demandas e reestruturaram seu e-commerce para garantir melhores experiências. Se você ainda não aderiu a essa facilidade, prepare-se. Mas as compras presenciais ainda são, claro, opção para muita gente, principalmente para aqueles que deixaram as comprinhas de Natal para a última hora. No centro de Florianópolis foi assim. Logo no início da manhã o movimento estava baixo. De acordo com essa pandemia aí, a gente correndo para não ter aglomeração, estão fazendo a compra aí no primeiro horário da manhã aí para não pegar muito movimento, né? Mas depois de algumas horas as ruas ficaram movimentadas. Não foi difícil de encontrar o tradicional corre-corre da véspera de Natal. Enquanto uns carregavam os pacotinhos, outros carregavam os pacotões. Tudo para garantir os presentes, a famosa comprinha de última hora. Sim, na última hora, como eu não tenho tempo, né? Correria do dia a dia, não tenho tempo. Eu vim comprar o presente para o amigo secreto. Deu para fazer uma compra legal, com um tempo bom, já garanti o presente da minha família. E depois de comprar os presentes, foi hora de garantir a ceia de Natal. Sim, garantir a ceia. Viemos aqui conhecer o mercado municipal e aproveitar para comprar um camarão. Vamos ver se a gente consegue fazer para a ceia da noite. A gente sempre deixa para a última hora o brasileiro, sabe como é que é, né? Sempre para a última hora e no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Olha, o governo do estado publicou ontem uma portaria que regulamenta a ocupação em praias, rios, lagoas e lagos de Santa Catarina. A portaria determina os critérios para a ocupação destes espaços, além da obrigatoriedade do uso de máscara, com exceção apenas para quando estiverem na água, e também o distanciamento de 1,5 metro entre os grupos familiares. Mesas, cadeiras, guarda-sóis e outros objetos para aluguel devem ser desinfectados entre o uso de um cliente e outro. Os serviços de alimentação em restaurantes, bares, cafeterias, lanchonetes e afins devem seguir as normas específicas para cada setor. A portaria estabelece ainda que os municípios sinalizem com bandeiras a situação de ocupação das praias, de forma a evitar o excesso de pessoas. Os sinais de cores devem obedecer os seguintes termos: verde, ocupação baixa, que corresponde a uma utilização de até 1/3 da praia. Amarelo, ocupação elevada, que corresponde à utilização entre 1/3 e 2/3. Vermelho, ocupação plena, quando não for possível o cumprimento de distanciamento mínimo de 2 metros entre os guarda-sóis de pessoas ou grupos distintos.
A fiscalização ficará sob responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais, compartilhada com Vigilância Sanitária Regional, Defesa Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares e demais órgãos fiscalizadores. Caberá a eles fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais e locais públicos para garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas. Roberto Azevedo já está comigo aqui no estúdio. Roberto, boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, olha, enquanto o governo define aí novas regras, ainda há uma pendência daquele decreto anterior que acabou flexibilizando a ocupação de hotéis, também a realização de eventos, e onde, inclusive, o Ministério Público conseguiu uma liminar para que ele não entrasse em vigor. E agora o governo do Estado já recorreu também. Mas vale destacar que segmentos empresariais apoiam o governo, mas dentro da própria estrutura do Estado, há quem questione esse nível de flexibilização. E aí a pergunta que fica é, onde vai parar tudo isso, Roberto Azevedo? Olha, é um grande imbróglio, e não é um imbróglio jurídico, é um embrulho, quer dizer, é uma confusão. Por quê? A área técnica, principalmente da vigilância sanitária, tem feito vários alertas para o governo do Estado. Cuidado na disposição de que vocês podem abrir demais a porta e deixar o vírus passar com mais frequência. Outro ponto importantíssimo é colocar que dentro da estrutura do Estado houve gente que interpôs um barramento. Existe uma legislação federal, hoje uma legislação federal que impede a flexibilização, por exemplo, do uso da máscara. Tinha gente que advogava que tinha que liberar a retirada da máscara em praias. Ora, e mesmo que você tenha o regramento, tenha o protocolo e o distanciamento, nada impede que na beira-mar aconteça esta transmissão do vírus. É preocupante. O governo recorreu da decisão dada pela Vara da Fazenda Pública em Florianópolis em relação àquele primeiro decreto. E espera, entre hoje e amanhã, que saia um resultado no Tribunal de Justiça. Um resultado que lhe favoreça. A questão é, favorece o governo, mas principalmente a atividade econômica, que é a grande prejudicada nesse vai e vem. Outro detalhe que tem que ser acrescentado. O governo sabe que não tem como fiscalizar. Tanto é que todas as eventuais punições não passarão de advertências ou, ao menos, ou aquela medida educativa. Digamos assim, pedagógica, e nada de uma punição clara, com multas, ou pelo menos proporcionar que o indivíduo tenha que tomar uma atitude contrária. Olha, essa situação de Santa Catarina em relação à Covid-19 lembra muito outros estágios que nós vivemos do atual governo de Carlos Moisés da Silva. Se lança uma questão e se vê o resultado depois. Desta vez, a poderosa Federação de Entidades Empresariais de Santa Catarina, que reúne Fiesc, Facisc, FCDL, FEComércio, é favorável ao governo. Já houve tempos que não era. Mas aquela educação de cada indivíduo vale mais do que qualquer decreto de governos. Temos que nos proteger contra a Covid-19. Para todos, um Feliz Natal e até amanhã. Perfeito, Roberto, é exatamente isso. Obrigada, até amanhã. Olha, no próximo bloco tem a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, ao vivo, o movimento das rodovias federais nesta véspera de Natal. Até já!